Olá, seja muito bem-vindo à terceira aula do Bootcamp Alta Disponibilidade em Cloud. Meu nome é Leandro Porciúncula e nesse Bootcamp você está aprendendo a técnica usada por empresas como Netflix, iFood, Nubank, para terem aplicações com 99,99% de disponibilidade. Ou seja, softwares que não caem. E você vai aprender como fazer isso com a sua aplicação também, independente do tamanho da sua empresa, seja ela uma multinacional ou uma empresa onde só você trabalha. E essa aula vai ser uma aula mão na massa, onde eu vou fazer na prática tudo que eu ensinei até agora, vou fazer aqui na console da AWS. Eu vou criar e configurar a estrutura que nós usamos para a aplicação do Edson. E depois que nós migramos essa aplicação para a nuvem, ela não teve mais nenhum minuto de queda sequer. Isso faz mais ou menos uns 3 anos. E eu vou fazer isso aqui em poucos minutos para você ver. Hoje você vai ver a diferença entre criar uma estrutura com alta disponibilidade na nuvem ou ficar sofrendo para tentar fazer isso com VPS ou ambiente local. Na aula anterior, eu te mostrei as 3 engrenagens do mecanismo da alta disponibilidade. A primeira engrenagem é recursos distribuídos, onde você pode criar a sua estrutura espalhada por data centers em vários lugares do mundo. É praticamente impossível 2 ou 3 data centers de alto nível em lugares diferentes cair ao mesmo tempo. A segunda é a fácil alocação de recursos, que é o fato de você poder escolher os serviços que você vai usar ou deixar de usar a qualquer momento e só pagar pelo que você realmente usa. A terceira é o monitoramento inteligente, onde a nuvem monitora os seus serviços e se alguma coisa acontecer, o seu serviço de monitoramento ele já resolve aquela situação, sem você precisar interagir com ela. Você só vai receber uma notificação do que aconteceu. Você viu o quanto é importante ter essas 3 engrenagens e que sem elas é praticamente impossível ter uma alta disponibilidade de forma eficiente. Eu também te mostrei a nova estrutura da aplicação do Edson, quais são os serviços da nuvem que a gente vai usar para migrar essa aplicação. Inclusive eu expliquei a função de cada um deles. Se você não assistiu a aula anterior, clica nela aqui embaixo desse vídeo, porque o que eu expliquei lá naquela aula é essencial para você entender a aula prática de hoje. Bom, mas antes de começar, eu quero agradecer todos os comentários que eu recebi das aulas anteriores. É muito gratificante ver essa comunidade crescendo e as pessoas contribuindo com conhecimento umas das outras. Comentários como o do Vitor, que disse: parabéns pelos seus vídeos, acabei de assistir as 2 primeiras videoaulas e a sua explicação é show, esperando ansioso para o próximo vídeo. E o Jailson, que falou: olá Leandro, seu domínio em toda a abrangência me deixa convicto da solidez dos conteúdos, parabéns amigo. Muito obrigado, Jailson. E o Luiz Fernando, que disse: olá, boa noite, parabéns pelos vídeos. Gostaria de saber se tem como aprofundar mais o conhecimento, uma especialização ou um curso completo. Obrigado e parabéns mais uma vez. Luiz Fernando, tem sim, tá? Eu tenho um programa de especialização em AWS que vai do 0 ao nível avançado e eu vou falar sobre ele no final desse vídeo. Então vamos lá, agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vamos começar a mão na massa já, botar em prática tudo que a gente aprendeu até agora. Então essa aqui é a console da AWS. Eu já loguei na minha conta. Eu estou utilizando a região de São Paulo, conforme eu expliquei na aula anterior. Aqui nós vamos utilizar alguns serviços. O primeiro serviço que a gente vai ver é a VPC. O serviço de VPC serve para a gente criar as nossas redes virtuais. Então aqui eu já tenho uma VPC criada. Eu vou mostrar para vocês, eu não vou criar uma VPC do zero, senão vai demorar muito tempo. Eu tenho uma VPC e dentro dessa VPC eu tenho subnets. E aqui você pode ver que cada subnet dessas está dentro de uma zona de disponibilidade. Ó. Eu tenho uma subnet na zona 1C, 1A e 1B. Essas aqui são as zonas de disponibilidade que estão disponíveis para mim na região de São Paulo. Então eu consigo criar recursos, criar meus servidores, tudo dentro dessas zonas. Nessa aula nós vamos usar 2 zonas de disponibilidade. A 1A e a 1C. Depois de criada essa VPC, a gente vai para o EC2. Aqui no EC2 eu vou criar um servidor, criar uma instância, Launch Instance. Nesse momento eu escolho qual a imagem que eu quero. Aqui nesse laboratório eu vou usar a imagem do Amazon Linux. Selecionar o tipo de instância, isso aqui é muito importante na hora de que você for configurar uma infraestrutura, saber quais são os tipos de instância que você vai utilizar. Esse tipo tem a ver com a configuração que você está usando na sua instância. Aqui eu vou usar instâncias do tipo T2 Nano, que são as instâncias mais simples que a AWS disponibiliza. E nesse momento eu escolho em qual a VPC e qual a subnet que eu vou criar essa instância. Então como eu falei, eu vou criar ela na subnet que está na zona 1A. Essa é a minha primeira instância. Aqui eu vou escolher também uma rule, eu já vou explicar depois para vocês o que é isso aqui. Aqui é o storage, qual o tamanho do disco, eu vou deixar o menor mesmo que existe para uma instância com Linux,
que é com 8 GB. Aqui, o Security Group. Então, eu vou criar um novo Security Group. Vou chamar ele de SG Web. E quais as portas que eu vou liberar? Bom, como essa minha aplicação é uma aplicação web, eu preciso liberar algumas portas. A porta 22 SSH, por padrão aqui, ela já libera, que é a porta que a gente vai utilizar para acessar essa instância. Aqui teria algumas configurações de segurança que a gente poderia fazer, mas não é a ideia nesse bootcamp. Eu não vou falar sobre segurança e sim sobre alta disponibilidade. Aqui eu vou adicionar a porta, então, do HTTP, porta 80, que a nossa aplicação é uma aplicação web, uma aplicação HTTP. Ele me dá um review para eu revisar todas as minhas configurações e manda criar a minha instância. Nesse momento, ele pede para eu escolher um key pair. Essa chave, você precisa ou criar uma chave nova aqui, ou usar uma chave já existente. Eu vou usar uma chave que eu já tenho, mas essas chaves você pode criar quantas você quiser. Eu já tenho uma chave aqui. Eu vou usar essa chave para poder me logar na minha instância. Nesse momento, ele começou a criar a minha instância. Vamos ver? Viu? Instance. Ó, tá criando a minha instância. Isso aqui deve levar alguns segundinhos. Enquanto isso, eu vou mostrar sobre o IAM. O IAM, como eu falei, é o serviço que controla a parte de permissões. Então, eu criei uma função aqui no IAM, que chama Code Deploy Prova. Então, essa função aqui era uma função que eu já tinha ela criada. E essa função tem algumas permissões. Aqui para esse bootcamp, se você olhar, ela está com Administrator Access, está com Full Access. Como eu disse, nosso objetivo não é a parte de permissionamento. Então, se você for fazer o seu laboratório, pode criar a função e adicionar a ela uma política de Administrator Access. E aí, assim você não vai ter problema. Mas não use dessa forma em produção. Isso aqui é apenas para a gente poder fazer o laboratório. Ó, minha instância já está rodando, ele já está criando a minha instância. Como eu vou fazer para me conectar nessa instância? Quando eu crio ela, ele vai me dar um IP ou um endereço DNS. Eu vou pegar o IP, é só dar um copy, o IP público, e vou usar o put para me conectar nela via SSH. É uma ferramenta para a gente se conectar com servidores Linux a partir do Windows. Aqui na parte de autenticação, eu vou escolher aquela chave que eu criei lá. Então é Bootcamp 1. Eu vou escolher a chave e vou dar um Open. Nesse momento, ele vai pedir para conectar na minha instância. Eu preciso colocar o usuário e a senha. Nessa instância Amazon Linux, o usuário é ec2-user. E agora ele não me pede a senha. Por que ele não pede a senha? Porque eu já utilizei aquela chave para acessar. Agora eu tenho que instalar nessa minha instância o meu servidor web, PHP, algumas dependências para eu poder botar para rodar. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas aqui eu estou instalando o Apache. E vou instalar o PHP e o PHP MySQL, que é para eu botar a minha instância, minha aplicação para rodar. Nesse momento, se eu pegar o IP dessa instância e colocar no browser, eu já vou acessar o Apache. Ó, já está com o Apache instalado. Agora eu vou copiar o código da minha aplicação para dentro dessa instância. Eu vou fazer pelo WinSCP. Eu me conectei na instância através do WinSCP. Agora eu vou copiar o código da minha aplicação, que é esse aqui, ó. App, aqui eu tenho o código da minha aplicação, depois eu já vou explicar para vocês. Lá para a pasta do Apache, no var www html. Eu vou simplesmente pegar o código da minha aplicação e vou copiar para lá. Pronto, copiei. Agora, se eu vier aqui atualizar a minha página, eu já vou ter a aplicação rodando. Para esse laboratório, eu vou utilizar uma aplicação que é um exemplo da AWS, mas ela é bem parecida, ela usa a mesma infraestrutura da aplicação do Edson. Então, ela é uma aplicação web, onde ela vai se conectar no banco de dados, a gente vai conseguir fazer testes de sobrecarga de processamento, atualizar imagens. Então, é uma aplicação feita em PHP com um banco de dados MySQL, e é essa aplicação aqui que a gente vai utilizar nesse laboratório. Agora que eu já tenho o meu servidor rodando, o que eu preciso fazer é criar uma imagem desse servidor. Por quê? Porque é através dessa imagem que eu vou utilizar ela para subir os novos servidores, para conectar no load balance numa escala automática. Eu seleciono a instância, action, imagem, create imagem. Vou colocar um nome para ela aqui, app1, e vou mandar ele criar a imagem. Enquanto ele cria a nossa imagem, eu vou ir no novo serviço, que é o serviço do RDS, que é o serviço de banco de dados, onde a gente vai criar o nosso banco de dados. Por enquanto, vocês estão vendo que eu criei simplesmente uma instância, um servidor, instalei a minha aplicação lá dentro, mas isso ainda não está em alta disponibilidade. Então, o que eu vou fazer agora é criar um database. A gente vem em Create Database. Aqui eu vou selecionar qual é a engine do banco de dados que eu vou usar. Para essa aplicação, a gente vai utilizar o MySQL. A versão eu vou deixar 5 mesmo. E aqui ele pergunta se eu quero usar um template de produção, de desenvolvimento
e testes ou de free tier. Como eu quero alta disponibilidade, a gente vai usar um ambiente de produção. Eu já vou explicar por que isso. Aqui eu vou colocar o nome que vai aparecer ali para mim, simplesmente database. O usuário, as credenciais de usuário e senha desse banco de dados. Então eu vou colocar aqui o usuário de root e vou criar uma senha. Vou repetir a senha ali embaixo. E nesse momento eu vou escolher qual é o tipo de banco de dados que eu quero, o tipo de instância que eu quero para subir o meu banco de dados. Nesse nosso laboratório eu vou usar a instância T2Micro, que é a mais simples que tem aqui. Mas a gente poderia utilizar vários tipos de instâncias com várias configurações, até 364 GB de memória. Mas eu vou deixar a básica mesmo, uma instância do tipo T2Micro. Aqui na parte de storage eu vou utilizar um disco de propósito geral, um disco bem comum. Vou deixar ele configurado para escalar automaticamente. Então aqui a gente já começa a ter uma certa disponibilidade. Por que isso? Porque esse disco ele vai começar com 20 GB e eu vou habilitar o Storage Auto-Scale. O que significa? Que ele pode ir até 1000 GB, eu posso diminuir isso aqui para 100 GB, por exemplo, se eu quiser. Então o que vai acontecer é que esse banco de dados ele vai ir aumentando o tamanho do disco conforme a minha necessidade. Aí eu já consigo ter uma disponibilidade. Eu não corro nenhum risco de o meu disco estourar ou subir o tamanho do meu banco de dados e o meu disco estourar. Aqui entra a famosa multi-AZ. O que é o multi-AZ? Quando a gente configura um banco de dados para multi-AZ, ele automaticamente vai criar duas instâncias de bancos de dados no RDS. Essas instâncias não aparecem para nós na console de instâncias. E essas instâncias, elas já são criadas para ter alta disponibilidade. Como funciona? Ele cria uma instância numa zona de disponibilidade principal e vai criar a outra instância de banco de dados na outra zona de disponibilidade que você escolher. Dessa forma, o que acontece é que se por algum motivo, algum desses servidores, alguma dessas instâncias de banco de dados vier a dar problema, a sua aplicação não vai cair. Isso também serve caso uma zona de disponibilidade inteira caia, a sua aplicação não vai cair. Então aqui começa a ganhar a alta disponibilidade do seu serviço. Vou selecionar em qual é a VPC que a gente vai trabalhar, então eu vou usar aquela VPC padrão, a mesma que a gente está utilizando. Aqui uma coisa importante, eu preciso configurar um subnet group e se esse banco de dados vai ser público ou não. Aqui eu configuro a parte de backup dele, ó. Então o tempo de retenção que eu quero de backup, isso aqui também não vem ao caso agora, mas tudo isso aqui a gente consegue configurar no banco de dados, a parte de logs, auditoria, onde a gente pega as métricas de bancos de dados, métricas de acesso a banco de dados, então a gente consegue habilitar tudo isso aqui nos logs e na parte de monitoramento, que é muito importante, é a forma que normalmente você usa para descobrir os problemas na sua aplicação, os problemas no seu banco de dados. E eu vou vir aqui em Create Database. Nesse momento ele vai começar a criar, eu já tenho um banco criado, Database 1, a gente está criando esse segundo, ele vai demorar um pouquinho. Esse primeiro banco de dados aqui é o que a gente vai utilizar, porque ele já está com as tabelas criadas, eu já deixei ele tudo criado, mas o que eu fiz foi me conectar no banco e dar os comandos de create table e insert alguns parâmetros. Então a gente vai utilizar esse database 1. Um outro serviço que nós vamos utilizar aqui é o S3. O S3 ele é um storage de objetos onde a gente cria buckets. Buckets são como pastas. Eu criei um bucket que a gente vai utilizar que chama-se imagens.eadcloud.com. Esse bucket, aqui nós vamos armazenar todas as imagens da nossa aplicação. Nesse exemplo aqui, essa logomarca aqui em cima, ela não está dentro da minha instância, ela está armazenada aqui no S3. Então eu vou abrir, por exemplo, esse arquivo aqui, que é aquela logomarca. Está aqui uma logomarca, ela não aparece direito porque eu estou todo em preto, mas é a logomarca, essa que está aparecendo aqui na minha aplicação. Vocês vão ver que depois, quando eu colocar essa aplicação em alta disponibilidade, eu vou mudar aquela imagem ali. Outra coisa interessante que tem na minha aplicação que vocês podem ver é que ele me dá o ID da instância e a zona de disponibilidade que eu estou usando. Isso aqui também vai facilitar muito para eu demonstrar para vocês como vai funcionar. Então agora eu já tenho aqui no EC2 a minha imagem criada, a minha imagem app1. Essa imagem é a imagem daquela instância que a gente criou. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma outra instância a partir daquela imagem. Como que a gente faz isso? Uso o mesmo procedimento. Create instance. Aqui eu vou escolher a imagem, daí eu não pego das imagens da Amazon e pego das minhas imagens, MyAMIs, escolho a imagem que eu criei agora, app1, e aqui o processo é o mesmo, escolho o tipo de instância, e nesse momento eu vou escolher a outra zona de disponibilidade. Então vocês lembram que essa minha instância que eu já tenho criada, ela está criada na zona de disponibilidade 1A. Eu vou criar essa nova instância na zona de disponibilidade 1C.
Então, nesse momento, eu estou criando um servidor em cada data center da AWS. E vou mandar ele criar minha instância. Vou usar o mesmo keypair, launch instance. Nesse momento, ele está criando mais uma instância para mim, agora numa outra zona de disponibilidade. Enquanto ele está criando a instância, eu preciso mostrar para vocês algumas coisas aqui no código da minha aplicação. Eu tenho um menu aqui, menu.php. Esse menu é nele que eu seto o caminho da minha imagem. Então, se você pode ver, ó, a minha imagem está lá num bucket S3. É o endereço daquele arquivo, daquela logo. Outra coisa é um arquivo rds.conf.php. Nesse arquivo aqui é onde eu vou configurar o meu endereço da minha URL do banco de dados, o nome do meu banco de dados, o usuário e a senha do meu banco de dados. Ó, agora eu já tenho as duas instâncias rodando, eu vou me conectar nas duas. Vou pegar o endereço IP dessa e você pode ver que eu estou com as duas instâncias rodando. Essa é a instância 10.229.142.171, que está na zona de disponibilidade 1C, e essa instância está na zona de disponibilidade 1A. Você pode ver que o ID das instâncias são diferentes. Então eu já tenho as duas instâncias criadas nesse momento. Agora você deve estar pensando, tá, mas eu tenho duas instâncias, como é que eu vou me conectar nessas duas instâncias com endereços diferentes? Aí nós vamos configurar o Load Balance. Lembra lá na aula passada, onde eu mostrei a arquitetura que nós tínhamos um balanceador de cargas, um Load Balance, onde essas instâncias estavam respondendo. Lá eu tinha duas instâncias em cada zona de disponibilidade. Aqui nesse lab eu estou criando apenas uma, mas eu poderia criar várias, e você vai ver, eu vou criar. Então, eu vou criar um Load Balance. Eu venho aqui embaixo e vou criar um Load Balance. O Load Balance, como eu mostrei na aula anterior, ele vai conectar as instâncias que estão em zonas de disponibilidade diferentes. Então, eu venho em Load Balance, Create Load Balance. Nesse caso, como a nossa aplicação é web, a gente vai utilizar um Application Load Balance. Create, vou colocar um nome para ele. Vai ser app porta 80. Aqui eu vou selecionar qual é a VPC e quais são as zonas de disponibilidade que ele vai usar. Então, ele vai usar a 1A e a 1C, que é onde estão as nossas instâncias. Configure Security Group. Eu vou criar um novo, vou chamar ele de appsg, que é do nossa aplicação Security Group. Aqui eu preciso criar um novo Target Group. Eu vou chamar ele de TG, de Target Group, app. Vai ser do tipo instâncias. Ele vai trabalhar no protocolo HTTP, porta 80, porque a nossa aplicação roda na porta 80. E aqui é o protocolo, como ele vai fazer a checagem de validação para ver as nossas instâncias, se elas estão realmente funcionando. Então o Load Balance, o que ele faz? Ele fica checando as nossas instâncias. Se por algum motivo uma dessas instâncias caírem, ele para de mandar tráfego para ela. Isso aí garante a disponibilidade, porque em nenhum momento os usuários vão cair em um servidor que esteja com a aplicação fora. Registre Target. As instâncias que a gente vai colocar nesse Load Balance. Eu vou selecionar as duas que a gente tem, adicionar, Next, Create. Nesse momento ele está criando um Application Load Balance. Ó, ele já mudou o status para ativo. Então agora eu vou copiar aqui o endereço de DNS do nosso Application Load Balance. Vou vir aqui no navegador e vou colar. Nesse momento eu já começo a acessar a minha aplicação através de um outro endereço. Então, quando eu coloquei esse endereço, ele começou a acessar a minha aplicação. E a primeira que ele entrou foi a que estava na zona 1A. Eu vou atualizar, vou ficar dando F5, ele já mudou para 1C. Então aqui ele está alternando entre as minhas instâncias, a 1A e a 1C. Com isso, eu garanto a disponibilidade. Então aqui se eu vier no RDS agora, você vai ver que eu consigo me conectar no banco de dados. Eu posso remover registros e volto no RDS, volto lá na minha aplicação principal e ele fica alternando. Eu posso muito bem atualizar, ele vai ficar mudando. Se eu vier no RDS também eu posso atualizar, independente da instância que eu tô, ele vai estar com as mesmas conexões de banco de dados. Tudo certo, então a gente já está com a aplicação em alta disponibilidade, porque ela já está espalhada em duas zonas de disponibilidade diferentes. Nosso banco de dados já foi configurado como multi-AZ. Agora você deve estar pensando, tá, mas essa imagenzinha aqui que é a logo da Amazon, lembra que eu mostrei para vocês que ela estava lá no S3, né? Se eu quiser atualizar essa imagem, basta eu simplesmente pegar um arquivo de uma logo nova, eu vou alterar essa logo, ó, vou mandar um arquivo para cá com o mesmo nome. Então eu vou carregar, ele simplesmente alterou o arquivo, o nome do arquivo. Agora eu venho aqui e atualizo a página, você vai ver que ele já vai mudar a logomarca lá em cima para mim. Ó, ele já mudou a logo, então
Só eu atualizar a página, ele vai alternar entre as minhas instâncias e ele vai estar com a minha logo nova. Então a ideia da gente ter uma aplicação com alta disponibilidade é que ela se conecte no banco de dados e a parte de objetos dessa aplicação fique no storage de objetos como S3. Dessa forma eu vou conseguir escalar a minha aplicação criando mais instâncias. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer uma escala automática desses recursos. Para fazer essa escala automática desses recursos, eu vou deixar apenas uma instância rodando no nosso load balance. Então eu venho aqui, vou terminar com ela. Com isso o load balance vai parar de mandar tráfego para ela. Você pode ver, ó, eu estou desligando a instância que é a 1C. Eu vou deixar ligado apenas a instância que é a 1A. Quando eu atualizar a página, ele vai começar a enviar tráfego apenas para a minha instância 1A. Ó, ele atualizou. E agora eu vou ficar atualizando e você vai ver que ele não vai mais mandar tráfego para minha instância 1C, porque eu desliguei ela não está mais operante. O load balance para de enviar dados para ela e dessa forma o usuário nunca tem queda da aplicação e eu continuo me conectando no banco de dados normalmente. Agora eu vou configurar uma escala automática. Para isso eu venho aqui no Launch Configuration, no Autoscale, preciso criar um Launch Configuration e aí eu vou criar a configuração padrão da minha escala. Então eu vou usar a minha imagem, aquela app1, que foi a imagem que eu criei. Qual o tipo de instâncias que eu vou criar. Aqui o nome dessa Launch Configuration, vou chamar ela de app. A role que eu vou usar, a mesma que eu usei na criação das instâncias. O tamanho de storage, o security group e vou mandar criar um Launch Configuration. Vai ser ele pedir qual é a chave. Então eu acabei de criar um padrão de configuração. Baseado nesse padrão de configuração, eu vou criar um Autoscale Group. O nome desse Autoscale Group vai ser AS de Autoscale, app, a quantidade de instâncias que ele vai ter inicialmente, uma, VPC, e as subnets que eu quero utilizar. Então eu vou usar a 1A e a 1C. Dessa forma, ele vai criar novas instâncias dentro dessas duas zonas de disponibilidade. Isso vai garantir para mim a alta disponibilidade. Por quê? Porque eu estou criando em data centers separados. Review, Create Autoscale Group. Então, nesse momento, eu criei um grupo de escala para as minhas aplicações, só que eu não configurei nenhuma métrica. Então, a gente precisa vir aqui e criar um Scale Policy. Adicionar um Scale Policy. Vou colocar um nome para ele aqui, ó, CPU. Eu vou usar, então, como métrica, a utilização média de CPU. Vou colocar um valor, 50, e vou mandar ele criar. Então, nesse momento, quando a minha instância chegar em 50% de consumo de CPU, ele vai começar a criar novas instâncias. Eu tenho uma instância criada. Se eu vier no meu load balance, atualizar ele, eu tenho uma instância apenas criada. O que eu vou fazer é criar no load test aqui, ele vai aumentar esse número de CPU e com isso ele vai escalar automaticamente, ele vai criar novos servidores para mim. Deixa eu habilitar o monitoramento nessa instância para a gente poder verificar isso juntos. Vou habilitar o monitoramento nela. E agora a gente vai acompanhar aqui na utilização de CPU. Você vai ver que quando eu começar, se eu clicar aqui no Load Test, ele vai começar a aumentar aqui a utilização de CPU da minha instância. E com isso ele vai começar a criar novos servidores automaticamente, colocar esses servidores dentro desse Load Balance. Vou clicar aqui então no Load Test. Ó, nesse momento ele já começa a carregar a CPU da minha instância para 100%. E eu vou começar a acompanhar aqui no monitoramento agora. Ó, você pode ver que ele já começou a criar uma nova instância para mim. Ó, a instância já está inicializando. Deixa eu olhar aqui nos detalhes. Ó, pode ver que aquela instância já começou a subir a utilização de CPU para 100%. Então ele já começou a me mostrar isso no gráfico. Ó, e ele já começou a criar uma nova instância para mim. Você pode ver que ele cria essa instância na outra Z. Ele está criando na 1A. Vamos testar se ela já está no Load Balance. Deixa eu atualizando aqui, ó. Ó, ela já entrou no Load Balance. Então essa é uma maneira de você manter a alta disponibilidade. Isso significa que a sua aplicação vai estar sempre no ar, mesmo que tenha mais consumo, ela vai escalando automaticamente. E eu poderia também ter configurado para ele excluir instâncias automaticamente assim que essa CPU diminuísse, assim que o tráfego diminuísse do meu Load Balance. Isso aqui, a CPU é apenas uma das métricas que a gente pode fazer. E agora eu vou mostrar como a gente faz para atualizar todos esses servidores. 2, 3 servidores, até poderíamos atualizar ele manualmente, como eu fiz aqui no exemplo. Mas se eu tivesse 50, 60 servidores, às vezes até 5, 6, como eu faria para atualizar todos esses servidores ao mesmo tempo?
Então, para exemplificar aqui para vocês, eu vou fazer uma atualização dessa página, dessa aplicação, aonde aqui em cima, onde está escrito Load Test, eu vou mudar para teste de carga. Como eu faço isso? Eu venho aqui na minha IDE de desenvolvimento, eu vou abrir aquele arquivo ali, que é o menu.php, e aqui onde está escrito Load Test, eu vou escrever teste de carga. A minha IDE ela já está integrada com o Code Commit, que é um repositório de códigos. Então, aqui eu já tenho todo o código da minha aplicação. Se eu vier nesse repositório, eu vou ter a minha aplicação, aquela mesma que eu estou mostrando para vocês lá. Aqui está toda a minha aplicação. O Code Commit, aqui junto com essas ferramentas de desenvolvimento, a gente tem o Code Deploy. O Code Deploy ele é responsável por fazer a orquestração, ele faz a implantação dessa nova versão nos servidores. E quem gerencia tudo isso é o Code Pipeline. Então eu já deixei um pipeline criado. O que esse pipeline vai fazer? Assim que eu fizer um commit lá, um push da minha aplicação para esse repositório, ele automaticamente vai atualizar todos os meus servidores que eu configurei anteriormente. Então, ó, você pode ver que eu estou com a instância na 1A e na 1C. As duas estão escritas aqui, ó, Load Tests. Então agora o que eu vou fazer é atualizar isso aqui. Pego a minha aplicação, eu venho aqui, dou um commit and push, mando ele fazer um push no master, e você vai ver que o Code Pipeline vai começar a gerenciar tudo isso. Ó, já começou o processo em andamento, ele já fez a atualização aqui no Source, e agora ele começou o processo de deploy das minhas instâncias. Então ele vai começar a atualizar aquelas instâncias automaticamente, e com isso ele vai atualizar a versão da minha aplicação. Ó, você pode ver que ele já fez, ficou tudo verdinho. Se eu vier aqui agora na minha página e der um F5, você pode ver que ele já mudou lá em cima para teste de carga, e isso ele fez nas duas instâncias, ó. Tanto na 1A quanto na 1C, as duas instâncias estão atualizadas perfeitamente. Então eu mostrei como funciona a aplicação do Edson na nuvem da Amazon. Hoje a aplicação dele já está muito maior, ele já dividiu em vários Applications Load Balance, vários grupos de escala automática. Então, quanto mais você separa essa aplicação, mais alta disponibilidade você vai ter. Essa estrutura que eu criei foi uma estrutura simples. Isso é apenas 5% do que você pode fazer com a computação em nuvem. Eu te mostrei aqui uns 6 serviços da AWS. A AWS tem mais de 65 serviços prontos, que podem ajudar você a economizar muito tempo e muito dinheiro. Durante essa semana ficou comprovado que com a computação em nuvem você tem aplicações mais estáveis, mais rápidas, com uma disponibilidade difícil de ser alcançada com outra estrutura. E tudo isso de forma rápida. Você viu aqui, eu fiz tudo em alguns minutos. Quanto tempo levaria para você fazer isso em um VPS ou em um ambiente local? Quanto seria o custo com equipe especializada, equipamentos e servidores para fazer isso tudo que eu fiz aqui em alguns minutos? Você consegue se imaginar nunca mais tendo problemas de queda e baixa performance na sua aplicação? Poder dormir tranquilo, ter mais tempo para você, para produzir mais, para estudar mais, ou até para se divertir ou ficar mais tempo com a sua família? Eu te mostrei que você pode ter sistemas que não caem, com um custo mais baixo e economizando muito tempo. Inclusive, muitas pessoas me perguntaram como poderiam se aprofundar e aprender mais sobre a AWS. Como você deve saber, eu tenho um programa de especialização em AWS que ensina tudo isso na prática. Então agora eu vou responder aqui algumas dúvidas que eu recebi sobre o programa de especialização em AWS. O que é o programa de especialização em AWS? O programa de especialização ele é um treinamento de AWS que vai do zero ao avançado, onde eu explico detalhadamente todos os principais serviços da AWS. E depois eu faço um laboratório mostrando na prática como cada serviço funciona. E no final do treinamento tem um projeto onde você vai juntar todos os serviços que aprendeu e vai criar uma estrutura completa na AWS. Tá, mas esse treinamento é como aqueles que eu compro aí na internet, onde eu recebo o usuário e uma senha e fico assistindo os vídeos, e se eu aprendi, eu aprendi, se eu não aprendi, eu vou ter que me virar sozinho. Não, nada a ver com isso. Nesse treinamento você tem uma equipe de suporte para te auxiliar o tempo todo, além do grupo de alunos, onde eu também faço parte e respondo as dúvidas. E toda semana tem uma sessão de mentoria comigo, onde eu respondo todas as dúvidas. Então não existe a possibilidade de você fazer o programa de especialização e não conseguir aplicar. Qual é a carga horária do programa? Esse treinamento ele não tem uma carga horária definida, porque ele está sempre se reciclando. Tem aulas ao vivo, sempre coloco novas aulas com novos serviços que surgem na AWS.
Mas a parte principal das aulas gravadas, se você fizer um pouco todos os dias, em um mês ou dois, você já vai ter completado ali o núcleo do conteúdo. Mas nesse tempo você já está estudando, você já pode ir colocando tudo em prática em paralelo. Assim, você já vai ter resultado antes mesmo de ter terminado o curso. É comum alunos meus terem resultado logo nas primeiras aulas, como é o caso do Breno. Dá só uma olhada. Eu estava com um projeto engastado há 6 anos e eu consegui em 5 aulas resolver um problema de 6 anos de um município com 110 mil habitantes. Quando eu vi a minuta do curso, eu vi que ele se encaixava totalmente no que eu queria. Então, qual foi a estratégia que eu usei? Eu vou passando cada fase do projeto de acordo com o que eu for assistir nas aulas. Então, eu vou configurar a rede, aí vou assistir a aula de rede, assistir 2 ou 3 ou 4 vezes, uma aula de 37 minutos. Beleza, configurou, próximo passo. Aí na quinta estava pronto, velho. Eu ainda não tenho uma aplicação em produção. Esse curso é para mim? Com certeza. A computação em nuvem é um conhecimento indispensável para os profissionais de TI que querem ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Cada vez mais empresas estão usando a computação em nuvem e as boas oportunidades do mercado pedem conhecimento em cloud, principalmente em AWS. Dá só uma olhada no áudio que eu recebi de um aluno meu esses dias. Opa, Leandro, beleza? É o Cláudio. Cara, só te contar uma novidade mesmo, que eu tô muito feliz. Eu consegui um novo emprego, uma função voltada só para Amazon mesmo, para mexer com Amazon. E, porra, eu tô muito feliz. Tô com esse desafio de uma nova empresa. Só contar essa novidade aí porque por vocês aí foi onde abriu os caminhos, né, para mim. Então, agradeço imensamente aí vocês. E eu praticamente dobrei meu salário do que eu tava ganhando aqui. Então, fico muito agradecido aí e continua nesse aprendizado que você dá aí pro pessoal. Muito obrigado mesmo, valeu! Não tenho tempo. Quanto eu preciso estudar por dia? Falta de tempo, na verdade, não existe. Tempo é uma questão de prioridade. E se você não tem tempo porque está trabalhando muito, então talvez esse seja o principal motivo para você fazer esse treinamento. É comum alunos meus dizer que depois que eles aprenderam a usar a computação em nuvem do jeito certo e começaram a aplicar, eles ganharam muito tempo. Porque você pode fazer em minutos o que você levaria o dia inteiro para fazer no TI tradicional. Dá só uma olhada no que disse o Lucas. Hoje, por exemplo, eu consigo levantar um servidor em menos de 10 minutos. Né? Então, assim, é um negócio que não tem nem como comparar. Antes eu tinha um tempo aí, pelo menos, olha, eu preciso de colocar um firewall com um servidorzinho lá 2012, server. No mínimo um dia para fazer aquilo ali funcionar e deixar a coisa toda rodando bonitinha, né? De forma correta. Hoje não, hoje você coloca ali em 10, vamos pôr em meia hora, você está com tudo pronto, funcionando, tá rodando beleza. E se você ainda tiver um backup, pega lá a sua aplicação, sobe ali, coisa de 1 hora já está com a aplicação funcionando, a loja do cara vendendo tranquilo. Então, o que você precisa fazer é dedicar um pouquinho do seu tempo diariamente para ganhar mais tempo depois que você começar a usar a AWS. E não se preocupe, o treinamento ele tem acesso vitalício, então você pode estudar tudo no seu tempo. Como diz o bilionário Flávio Augusto, se falta de tempo fosse uma justificativa para não realizar os seus projetos, somente os desocupados teriam sucesso. Eu sou um iniciante e não sei nada de cloud. Não tem problema. Na primeira parte do treinamento, eu vou te ensinar desde o básico. Então, você não precisa ter nenhum conhecimento de cloud. Você só precisa ser da área de TI e estar disposto a aprender uma nova tecnologia. Será que eu consigo todos esses resultados? Esse é um método que precisa ser colocado em prática para funcionar. Não pensa que você vai assistir os vídeos e as coisas vão começar a acontecer para você. Isso não é uma fórmula mágica e nem um jeitinho de você se dar bem. Você precisa estar disposto a ter novos resultados. Então, se você estudar, fizer os laboratórios, colocar tudo em prática, você vai ter os resultados sim. Até porque eu acompanho cada aluno para ter certeza que todos eles vão conseguir colocar tudo em prática. Como vou tirar minhas dúvidas? Nós temos uma plataforma própria onde vai ficar o treinamento disponível para você. E nessa plataforma tem vários canais de suporte. Tem o nosso sistema de ticket monitorado, onde as dúvidas são respondidas pela nossa equipe de suporte. Tem as minhas aulas ao vivo toda semana. E tem também a comunidade dos alunos, onde você vai poder trocar ideia, inclusive trocar experiência com outros colegas. Leandro, mesmo assim eu não tenho certeza se eu vou gostar do treinamento. Não tem problema, eu tenho tanta certeza que esse treinamento vai te trazer ótimos resultados que você não vai ter risco nenhum. Você vai ter uma garantia incondicional de 30 dias.
Se dentro de 30 dias você não gostar de alguma coisa, basta me mandar um e-mail que eu devolvo todo o seu dinheiro. E ninguém vai ficar te ligando para falar nada, nem ficar tentando te convencer. Pediu, eu devolvo. Simples. Como tentar uma vaga para essa turma? Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, você vai receber um e-mail com um link para um vídeo, onde eu vou explicar todos os detalhes do programa, inclusive o conteúdo, preço, os bônus que você vai ganhar ao se inscrever. Mas é o seguinte, eu já te falei que eu acompanho cada aluno para que todos coloquem em prática e tenham resultado. Só que é humanamente impossível fazer isso com muitas pessoas. Então, as vagas para esse treinamento são realmente limitadas. Talvez as inscrições fiquem abertas até sexta-feira, mas eu não posso garantir, porque são milhares de pessoas participando desse bootcamp e não tem como eu atender todo mundo. Então talvez você queira ser avisado da abertura das inscrições antes das outras pessoas. Se você quiser que eu te avise com 1 hora de antecedência, envia a palavra VIP para o WhatsApp do número que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. E pode ter certeza que daqui a 1 ano você vai se arrepender por não ter começado agora. Quanto vai custar esse treinamento? Esse treinamento não vai custar nada, porque ele não é o custo, e sim um investimento. Você vai investir para ter mais qualidade nas suas aplicações, ter usuários ou clientes mais satisfeitos. Afinal, é o seu nome, o nome da sua empresa que está em jogo. Você vai estar investindo na sua capacitação, no seu aprendizado, e isso é uma coisa que ninguém tira de você. Cada novo projeto, cada novo negócio que você quiser fazer na sua vida, você vai poder aplicar o que você vai aprender no programa de especialização em AWS. Os meus alunos falam que depois que eles aprenderam a AWS, eles começaram a perceber oportunidades que eles não viam antes. Porque conhecendo os serviços, você começa a ver coisas que pode fazer que antes você não fazia ideia que era possível ser feita. Mas eu posso te adiantar que esse não é um cursinho qualquer que você vê por aí. Então ele não vai ser baratinho. Quando eu comecei, eu tive que fazer muitos cursos, viagens, virar noites e noites estudando. Entre cursos, viagens, hospedagens, eu investi mais de 50 mil reais. E agora eu vou ensinar tudo detalhadinho, organizado para você. Inclusive, eu sugiro que você já converse com o gerente do seu banco para avisar que você vai fazer uma compra mais alta do que o normal, porque pode ser que eles bloqueiem a transação se perceber que é um valor que você não está acostumado a comprar. Então, na segunda-feira, no vídeo que você vai receber, vai ter todos os detalhes, inclusive o preço. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo desse vídeo. Seus comentários são muito importantes para eu saber que eu estou passando um conteúdo que seja realmente relevante para você. E compartilha também com seus amigos da área de TI esse evento. Manda para eles o link bootcamp.cloudtreinamentos.com e siga a gente nas redes sociais. No YouTube tem muito conteúdo prático, técnico sobre computação em nuvem. Então, a gente se vê na aula 4 na próxima segunda-feira. Até lá! Fazendo o curso, de especialização em AWS da Cloud Treinamentos, tanto durante o curso quanto depois da fase em que nós finalizamos, e com a aplicação dos conceitos que nós aprendemos, eu me sinto assim, uma profissional hoje com uma melhor formação. Porque às vezes a gente sai da universidade, a gente vai para o mercado de trabalho, a gente investe em alguma empresa, e a gente faz alguns treinamentos, mas às vezes a gente sente que não há uma grande transformação. E com esse curso eu senti que houve uma transformação. Não só dentro da empresa onde eu estou atuando, mas enquanto eu profissional. Então eu entendo hoje que eu tenho uma capacitação bem tranquila com relação aos serviços da AWS. Então, por ter feito o curso, hoje eu já participo dos eventos da AWS, eu procuro por outros conhecimentos relacionados à AWS e eu tenho uma facilidade muito grande de assimilar esse conceito de computação em nuvem e onde isso pode ser aplicado. Então, eu acho que eu ampliei muito os meus horizontes de uma forma a poder aplicar a tecnologia da informação dentro das empresas. Então, não só na questão de desenvolvimento de software, não só na questão de infraestrutura, mas também em encarar problemas que as empresas estão tendo e falar, nossa, se ele usasse a computação em nuvem, se ele tivesse um serviço da AWS, ele já tinha isso tudo resolvido, Então, isso mudou mesmo, foi uma transformação pessoal, profissional e empresarial.